Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o judiciário do cidadão no estado de São Paulo. E para tratar de um tema que vai trazer reflexos a todas as pessoas, que é a gestão judiciária, nós estamos nessa oportunidade com o desembargador João Carlos Salete e com o professor José Ernesto Lima Gonçalves. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio. Obrigado. E ao nosso programa para debater um tema que é essencial à justiça de hoje. Doutor Salete, afinal de contas, o que é gestão judiciária? Bem, muito boa tarde a todos, muito boa tarde, Luciano, professor Zé Ernesto. O que é gestão judiciária? O Poder Judiciário é um órgão de Estado encarregado de resolver os conflitos sociais. Conflitos entre pessoas, conflito entre pessoas e o Estado, entre as empresas, enfim. São os conflitos não resolvidos pela sociedade que o Judiciário tem de solucionar a pedido dela. Para funcionar, o Poder Judiciário, todos sabem, entrega esse serviço judiciário com a atuação de juízes. E com a atuação de juízes, o Judiciário depende de estrutura, de uma estrutura que a gente chama de administrativa, porque o Judiciário, para operar os juízes, precisa de fóruns, de prédios, de locomoção, precisa de pessoal, precisa de maquinário, precisa de uma série de implementos, vamos dizer assim, para funcionar. E o juiz entregar a solução dos casos à sociedade. A gestão judiciária, o que significa? É levar em conta que a gerência desses serviços todos tem de facilitar, implementar meios de tal forma que o judiciário consiga receber as causas, as demandas, os conflitos, conhecê-los e entregá-los no final de um processo com rapidez, com eficiência e com eficácia. Eficácia consiste na entrega efetiva do serviço judiciário que o interessado foi buscar. Seja na área de um processo de família, de um processo relativo a um contrato de sociedade, grandes negócios, seja na área criminal, são todas questões que afetam a sociedade de um modo geral, num pequeno contrato, um financiamento, enfim, em qualquer situação dessas, a eficiência do Poder Judiciário é procurar, ou consiste em fazer rapidamente e entregar efetivamente o serviço, a solução dos casos, em qualquer área de atuação. Gerir esse serviço todo implica em conhecer o processo todo de trabalho da área de administração, a administração dos prédios, por exemplo, e na área específica do Poder Judiciário, que é a gerência dos processos, os cartórios, as varas, os fóruns, os tribunais. É nisso que consiste a gestão pública do serviço judiciário. Professor José Ernesto, o senhor é um grande especialista da Fundação Getúlio Vargas e conhece, talvez como ninguém no país, esses liames que unem Judiciário, Ministério Público, todos esses dados, Conselho Nacional de Justiça. Eu queria que o senhor passasse brevemente um panorama de como se encontra a administração da justiça nessa função que o doutor Salete falou com absoluta propriedade, que é entregar o mais rápido possível, com a maior qualidade possível, a prestação jurisdicional para o cidadão. Como é que está a situação do Brasil hoje? Muito bem. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, doutor Salete, os nossos amigos aí de casa. A situação hoje da gestão judiciária no nosso país pode ser resumida em algumas poucas ideias. Primeiro, embora o Poder Judiciário esteja instalado no nosso país há mais de um século, ou bem mais de um século, cresceu bastante recentemente o volume de demanda, o volume de trabalho encaminhado ao Poder Judiciário. Então, de um lado, a máquina que se referiu o doutor Salete, que precisa apoiar o trabalho do magistrado, precisou ir crescendo na medida do possível para acompanhar essa demanda crescente. Por outro lado,
nós passamos a ter máquinas de apoio, máquinas judiciárias cada vez maiores, que são administradas de uma forma ainda muito intuitiva, improvisada, porque, só para dar uma ideia, nós não temos ainda no Brasil, de forma sistemática, a formação de gente especialista na gestão desse assunto. Nós temos, sim, servidores e magistrados ou outros profissionais que são colocados na gestão de vários desses assuntos para criar soluções, para improvisar soluções necessárias para o desempenho dessa grande máquina. Está fazendo falta, e a gente está começando a assistir agora esforço nesse sentido, por exemplo, a criação de profissionais especializados em gestão judiciária. Os assuntos específicos, típicos do Poder Judiciário, são apenas análogos dos que acontecem nos outros poderes do Estado ou no mundo empresarial. O Poder Judiciário tem desafios de gestão que lhes são característicos, que são apenas semelhantes aos dos outros locais. Então, quando a gente fala, por exemplo, do projeto de um prédio para funcionar como um fórum, a gente podia fazer o seguinte paralelo. Será que qualquer prédio serviria para funcionar como um hospital? Certamente não. Será que qualquer prédio serviria para funcionar como um aeroporto? Certamente não. Será que qualquer prédio serve para funcionar como um fórum? Certamente não. O funcionamento adequado do Poder Judiciário dentro de instalações físicas pressupõe que aquele edifício vai ter características particulares. E quem faz o projeto adequado, a construção adequada e depois a manutenção adequada do fórum? A gente não pode continuar tendo uma máquina tão importante administrada apenas com base na experiência vivida, apenas com base no resultado obtido das experiências improvisadas. Então, um dos passos que a gente tem visto que está começando a acontecer é a profissionalização da gestão judiciária. Existem outras coisas que a gente vai conversar ao longo do nosso programa, como atividades específicas de planejamento, a adoção de ferramentas importantes como informática, como capacitação de pessoal e assim por diante. Doutor, aproveitar até esse gancho que você nos deu aqui para tecer uma coisa na formação do juiz. Antes mesmo dele ingressar, queria saber do senhor se seria desejável que o operador do direito fosse dotado de instrumentos de administração. O senhor bem frisou, não só para a atividade meio, mas até a própria atividade fim. O juiz é um administrador, ele tem que administrar conflitos entre funcionários, ele tem que administrar prioridade entre os processos. Seria desejável o investimento já nos bancos escolares, nas próprias faculdades, desse profissional para ele ter conceitos de administração mais efetivos, mais eficazes? Vou começar com o senhor, doutor Salete. Eu penso que sim. O profissional do direito, falo porque também dou algumas aulas de direito processual civil numa universidade. O profissional do direito, no sistema jurídico brasileiro, é formado para advogar, basicamente. Formado para advogar e formado para o litígio. No currículo da escola, eu tenho a impressão, deve ter uma diferença aqui e acolá, não tem nenhuma cadeira que leve ao estudante o conhecimento desses problemas do judiciário. Na Universidade de São Paulo, durante 7 anos, foi introduzido no currículo do 4º ano uma disciplina chamada Instituições Judiciárias. Era um curso resultante de um convênio entre a Escola Paulista da Magistratura e a Universidade de São Paulo. Eu tive a